Olá meninas, tudo bem? Sejam bem-vindas ao podcast Endo Experience. Esse mês de março, vocês sabem, é um mês de conscientização mundial da endometriose, uma doença que afeta mais de 167 milhões de mulheres no mundo. Aqui no Brasil são 7 milhões de mulheres. E por que não brindar para você esse mês de março com histórias reais de pacientes que viveram a endometriose, sofreram por endometriose, mas ressignificaram a doença. E hoje eu trago aqui uma paciente mais que especial que ressignificou e transformou a história dela. Maiara, minha querida paciente linda, maravilhosa, que veio, meninas, para vocês terem ideia. Ela acordou 5 horas da manhã para estar aqui gravando. Má, isso me comove. Eu fico extremamente feliz e grata por você estar aqui comigo, dividindo a sua história, o seu momento, né? Momentos aí de muita dor, mas momentos muito alegres que já já a gente vai mostrar para vocês. Por isso que é importante você ficar aqui com a gente até o final para ver essa história linda. Má, eu não tenho palavras realmente de novo para agradecer a sua vinda do Pedro, acordando 5 da manhã, para falar sobre você. Eu que agradeço. Olá meninas, muito prazer. Eu sou a Maiara Possati. Sou muito grata à doutora Graciela pelo papel importantíssimo na minha vida, na minha história, com a endometriose. Má, vamos começar lá do início da sua menstruação? Como era, né? O que eu queria saber até para você dividir para elas é como que foi essa sua primeira menstruação, se desde o início você tinha dor ou essa dor ela veio progressiva? Desde o início, desde a primeira menstruação, menstruei com 13 anos e na primeira menstruação já senti muita cólica. Todos os meses, né, foram assim. E aí eu passei por consulta com a ginecologista, que a minha mãe me levou, né, no início. E aí foi constatado cistos no ovário e a recomendação de uso de anticoncepcional, né, tanto para, entre aspas, tratar o cisto, quanto para aliviar as cólicas menstruais. E desde então, eu comecei a tomar anticoncepcional por muitos e muitos anos. Acho que 15 anos, mais ou menos. Só que não tinha melhora. Tomava anticoncepcional e zero de melhora. Não melhorava. E aí eu tinha os efeitos colaterais, né? Enxaqueca, escape. Troquei inúmeras vezes de anticoncepcional, nenhum dava certo. Me passaram um contínuo que foi terrível. E eu fiquei tentando me adaptar, mas sempre senti algum desconforto, mas continuei tomando, porque o que era dito era que o anticoncepcional iria tratar a cólica, né, iria melhorar, então eu continuei tomando por muito, muito e muito tempo. E essa cólica, até então, não se sabia o que era. Não. Era só simplesmente uma cólica aí, então cólica. Toma um anticoncepcional que vai passar. Sim, e eram dores intensas que quando eu era adolescente eu lembro que eu chegava a faltar da escola por conta de dor. Era uma dor, né, incapacitante, vamos dizer assim, porque me limitava de fazer as coisas do meu dia a dia, né? Tá. E aí, em que momento que você decidiu parar o anticoncepcional, Má? Eu comecei a participar de círculos de mulheres, eu tive um chamado, não sei porquê, de entender um pouco mais sobre o feminino, né, de ter esse conhecimento do universo feminino e comecei a participar de círculos de mulheres. E aí começou a vir aquela pulguinha atrás da orelha, né? Conforme eu fui entendendo, por que eu precisaria tomar aquele remédio? Se eu nasci, né? Se toda mulher nasceu menstruando, né? Por que eu teria que cortar esse processo que é fisiológico? E aí eu comecei a estudar bastante, comecei a participar de círculos e me tornei um pouco mais confiante, porque eu sempre tive medo de engravidar a qualquer momento, né, porque eu não tinha aquele conhecimento de que eu não posso engravidar em qualquer momento do mês. Então eu uso a pílula para me proteger e também para aliviar as dores, embora não tivesse resultado. Comecei a participar dos círculos, comecei a estudar sobre saúde feminina, ginecologia natural, e eu me senti confiante e falei, não, vou parar agora de tomar, né, que agora eu vou bancar a minha escolha. E foi muito importante isso, me reconectei com o ser mulher,
com a menstruação, embora eu tivesse dores, eu comecei a olhar para a menstruação de forma diferente, sem entender muito bem. Ressignificar. Isso, exatamente. Ressignificar, porque quando você tem dores intensas, você detesta a menstruação, você acha aquilo, né, uma coisa terrível porque te prejudica. Mas eu comecei a olhar de forma diferente conforme eu fui entendendo um pouquinho mais. Aí, resolvi parar a pílula e tive, na primeira menstruação, que na verdade não era menstruação, né, porque quando a gente toma um anticoncepcional, a gente não ovula e, consequentemente, não menstrua. Então, tive aquela menstruação fake, que foi tranquila. Só que no mês seguinte, eu tive uma dor terrível. Eu não conseguia pisar no chão. Eu ficava arcada, pisava no chão, parece que dava um choque. Falei, meu Deus, o que é isso? Né? Até conversei com a minha mãe, ela falou, não, vai procurar a ginecologista e vai consultar para ver que alguma coisa tem aí. Aí marquei consulta e foi constatado um cisto de 3,5 centímetros no ovário esquerdo e tava tudo bem. Foi só o cisto que foi visto. E antes de falar isso, é importante salientar que todos os anos, desde quando eu comecei a ir nas consultas de ginecologista, anualmente eu fazia, né, o acompanhamento e fazia exames porque eu sempre tinha dores. Só que é normal, não tem nada no seu exame, é cólica, é assim mesmo. E até esses dias atrás eu peguei a minha pasta com inúmeros exames e eu acho que foram 12 anos que eu fui colocando um exame do lado do outro para ver o tanto de tempo que eu estava, né, buscando uma resposta para as dores que eu sentia e não tinha resposta. 12 anos. 12 anos. E essa pasta exames. Você guardou até hoje? Guardei. Essa pasta significa algo para você hoje, olhando tudo? Significa. Bom, eu até fico emocionada, assim, porque é um tempo de sofrimento, né? Porque você sente algo que é dito pra você que, às vezes, a gente acha até que a gente é louca. Porque eu tô sentindo algo que é forte e aí faz exame e não dá nada. Então, é uma prova de que eu não estava errada, que eu não era louca, né? É o acreditar. Exatamente. Acreditar no meu autoconhecimento, né? Na minha percepção do meu corpo, que tinha algo errado ali. E hoje, né? Já já a gente volta na sua história. Uhum. Por que você guarda ainda essa pasta? Agora eu queimei os exames. Depois que eu fiz a cirurgia. Eu guardei até então. Não sou mais portadora de endometriose. Não. Fez parte, né? Até aquele momento, depois que eu fechei, né? O ciclo. Não faz sentido eu guardar mais isso. Ótimo, aí eu queimei tudo. Ótimo. Porque a pasta de quem tem endometriose é uma pasta gigantesca, né? Uma mala. Agora não mais. Mas aí, vamos lá. Você pegou a pasta e foi vendo que 12 anos do diagnóstico, né? Em busca de... E aí tinha esse cisto ok, normal, né? A maioria é assim, viu, Má? Sim. Toda vez que a gente atende paciente, muitas se revoltam dizendo, poxa, eu sempre fiz exame, doutora, por que nunca foi diagnosticado? Eu me cuido muito, todo mês eu vou, né, falo com o ginecologista, todo ano eu faço o meu preventivo. Isso. E por que não foi feito o diagnóstico? Essa eu acho que é a revolta de muitas, né? Não sei se é a palavra revolta ou é aquela palavra de, mas o porquê, né? A busca do questionamento. E aí, a hora que você olha o diagnóstico, você fala, tô falando, eu tinha algo mesmo. Não era invenção da minha mente, né? Era realidade mesmo, com certeza. E aí sua mãe falou, vai no ginecologista, a dor tá muito intensa. Sim, aí eu fui, fiz o exame, ela viu o cisto, só que ela já me tocou um terror, eu saí de lá chorando. Ela falou, provavelmente esse cisto vai ter que fazer uma cirurgia. E me deu um remédio, acho que Alurax, uma caixinha, falou, você vai tomar isso aqui e depois você volta. Saí desesperada, minha mãe foi comigo na consulta, minha mãe também saiu super preocupada, ela até falou que, acho que ela tinha pedido um exame, CA-125, e tinha dado bem alterado, e ela falou, olha, isso aí é até um indicativo de câncer no ovário.
Nossa, eu saí do consultório destruída. E você tinha quantos anos na época? Eu tinha, acho que uns 30. Acho que uns 30, mais ou menos. Porque eu tomei 15 anos praticamente o anticoncepcional, né? E foi logo que eu parei, acho que uns 30 anos. Aí Mas você saí falou, meu desesperada. mundo acabou. Estou Acabou. com câncer de ovário. É. A minha mãe também saiu, nossa, acabada, né? E aí, eu não acredito em coincidências, né? E na semana seguinte, eu tinha um curso no Rio de Janeiro de ginecologia natural, porque eu já estava nesse caminho dessa busca, né, da saúde feminina e tal. E eu tinha um curso para fazer e fui. E nesse curso tinha uma parte de tratamentos, né, de algumas mulheres que se colocaram à disposição, né, para receber o tratamento, e eu fui uma delas. E aí fizeram um tratamento lá, muito forte, né, trabalhando na ancestralidade, uso de ervas, foi uma imersão, acho que foram 4 dias, muito profundo. Dali 10 dias, eu voltei na médica e ela pediu para eu refazer o exame. O cisto era 3,5 centímetros. Eu refiz o exame e estava 1,8. Aí a médica falou, nossa, eu acho que o exame deve ter dado errado, porque que estranho sumir, diminuir tanto, né? Aí eu nem respondi, porque acho que ela não ia entender mesmo, nem falei nada sobre o tratamento que eu tinha feito. E me deu uma esperança, falei, algo aconteceu aqui, né? Então eu consegui validar na minha pele aquilo, porque assim, quando eu entrei nesse universo do feminino, a intenção era ajudar outras mulheres, né? Era fazer curso de ginecologia natural para atender outras mulheres, e mal sabia eu que eu mesma, exatamente, com certeza. Por você. É. Nada na vida realmente é por acaso. Não. E eu acho que isso é o que transforma mais a endometriose, a mulher que tem o diagnóstico. Sim. É se reconectar com o seu próprio corpo. Saber, igual você falou, quando eu menstruava eu odiava. Saber que a menstruação é fisiológica e que tá tudo bem menstruar. Sim. Que aquele sangue não é um bicho de 7 cabeças para você. Sim. E aceitar isso, então eu sempre falo com a paciente o seguinte, quando ela começa a dor, a gente volta lá atrás, né? Vamos lá, desde quando você tem dor? Sim. Pra gente entender. E a maioria, Má, ela tem trauma. Tem Sim. vivência aí. O feminino é muito bloqueado dessa mulher. Sim. Isso você deve ter vivido muito no teu curso. Muito. E até revivendo a história da minha ancestralidade, né? Que a gente acaba carregando um pouco isso também. Vendo a vida da minha mãe, da minha avó. Depois até fui descobrir que provavelmente a minha avó tinha endometriose, pelas conversas que a gente teve, né? Que ela até falou, eu tinha muita dor de estômago toda vez que eu menstruava. E aí um dia eu fui internada, às pressas, tiraram o apêndice e eu nunca mais tive. Então, eu acredito que ela tinha, né, pelos relatos de cólica, de dor. Então, acho que isso já é algo, né, que vem lá de trás e a gente acaba carregando também, né. E são mulheres que, querendo ou não, pararam muitas vezes a vida delas para viver a do outro. Exatamente. Para se esquecer, né, se esqueceu. Sim. Eu não sou nada agora, eu não sou mulher, eu preciso viver, trabalhar. Vivo pro marido, vivo pros filhos, até trabalhar, minha avó não pôde mais depois que casou, então é aquela história, né, é uma dor profunda, né? Sim, e quando você passou lá na Endomater, foi em 2019, você me falou, deixa eu ver aqui, 2020, Má, né, quando a gente se conheceu, você falava de uma dor súbita, que você tinha, que assim, parecia um pouco muscular, era Sim. uma dor em região do ombro, facada, que até o Pedro fazia massagem, e não melhorava. E você me colocava lá na nossa consulta, que você me dizia assim, é uma dor com irradiação pra nuca. Isso. Tipo uma facada. Essa dor vinha pro lado direito, bem embaixo, que a gente chama de hipocôndrio direito. E sempre quando mudava o tempo, tinha dor. É verdade. Né? E o que me chamava atenção, né, para quem não conhece, a endometriose torácica, né,
ou diafragmática, vamos colocar assim, ela tem alguns sintomas. Então, dor bem, que a gente chama catamenial. Dor no ombro no período da menstruação. Sim. Sinal de dispneia, falta de ar. Exato. Né? Muitas têm sangramento. Quando gospe, né, a saliva tem um pouco de sangramento. Então, são sintomas específicos. Essa dor no ombro do lado direito é específico de endometriose diafragmática. E quando você veio na consulta, você já veio falando disso para mim. Você já era muito estudiosa disso. Era. Falando, né, do tratamento que eu fiz do curso, né, da ginecologia natural, eu comecei a seguir o tratamento, só que assim, eu não fiz direitinho, porque o tratamento natural, ele consiste numa mudança de vida, mudança de hábitos. Eu tomava os chás, né, eu tinha todo esse trabalho da ancestralidade, de olhar ali, ressignificar a minha relação com o feminino, com o sangue menstrual. Mas o que acontece? Eu estava no ano do meu casamento. Então, a gente sabe que é importante a mudança de alimentação, rotina, controle de estresse, tem várias partes, né, que a gente precisa trabalhar. Como era o ano do meu casamento, eu não consegui, muito pelo contrário, foi um ano super correria, sou vegetariana há muitos anos, já era vegetariana, mas comia muito açúcar, comia tarde, era bem bagunçado. Trabalhei muito no ano do meu casamento, então estresse, correria. Essa parte do tratamento eu não fiz direito, mas eu tive melhora. Com o pouco que eu fiz, eu já tive melhoras. Só que aí depois que eu fui começar a entender que eu precisaria usar os outros pilares também, né, para essa melhora acontecer de forma mais efetiva. Falando do ano do meu casamento, eu casei no fim de setembro de 2019. E aí, na primeira semana de outubro, eu fui viajar de lua de mel. E no terceiro dia da viagem, eu menstruei. Eu já sabia que eu iria menstruar, porque eu tinha, né, esse acompanhamento do meu ciclo. E aí, o que acontece? Eu senti uma dor insuportável no meu ombro direito. E eu tava deitada, eu lembro, na cama, assim, e eu não conseguia subir o tronco. Eu tive que pedir pro meu marido me ajudar a subir. E eu dava risada, doía, eu falei, meu Deus, o que é isso? Só que aí, como eu estava num lugar que estava frio, estava nevando, eu falei, acho que eu tomei alguma friagem e deve ter dado, sei lá, alguma tensão, né, na musculatura. Foi a primeira vez que eu senti a dor no ombro. Mas eu nem fazia ideia que isso poderia ser. Depois que eu fui, né, estudar, que eu fui pesquisar, que eu percebi que isso acontecia no período menstrual, porque até então foi a primeira vez. Aí acho que eu demorei uns 3 meses para conseguir falar, é sempre no período menstrual que eu tenho essa dor. Você não estava conseguindo ligar os fatos? Não. A primeira vez, né, que foi lá na viagem, era frio, tensão da viagem, correria do casamento, então eu somatizei dor muscular. Só que aí, nos meses seguintes, a mesma coisa. Falei, que estranho, sempre no período menstrual. E aí começou aquela saga, né? Vou no médico ver o que tá acontecendo, porque era uma dor bem terrível. Era uma dor que parecia que era uma faca mesmo. Uma faca entrando. Exatamente. Aí faltava ar. Faltava ar. Aí era salompas, massagem, relaxante muscular. Liberação miofascial. Liberação. Meu marido ficava soltando, aliviava um pouquinho, daqui a pouco voltava a dor. E aí eu comecei a saga de ir nos médicos, né, lá na minha cidade, para tentar descobrir. Fiz ultrassom, fiz ressonância. Ah, não é nada. Ah, é tendinite. Não, não é. Ah, alguma coisa na cervical. Não é. Todos os exames que fazia não dava nada. Falei, meu Deus, mas o que tá acontecendo? Aí eu comecei a estudar, comecei a pesquisar, e foi aí, até meu marido que me ajudou, a gente chegou nessa conclusão. Existe uma endometriose, né, diafragmática, que um dos sintomas é essa dor. Eu falei, então pode ser isso. Aí que começou a clarear um pouquinho, né, essa angústia de sentir uma coisa tão intensa e não saber o que era. Quer dizer, você já tinha se autodiagnosticado? Tinha. E como foi o processo de procura para esse tratamento? Então, aí como eu falo que eu não acredito em coincidência, eu tinha me matriculado em um curso de doula
E conheci uma mulher né, lá no curso, e um dia ela postou algo sobre endometriose num grupo que a gente tinha, e eu mandei mensagem pra ela, falei, nossa, né, eu vi que você postou de endometriose, eu tô achando que eu tenho também, né, porque até então eu nunca tinha feito o diagnóstico, e eu falei pra ela, nossa, mas eu sinto uma coisa estranha, porque no período menstrual eu sinto uma dor no ombro. Aí ela me falou, endometriose diafragmática eu também tenho. A hora que ela falou aquilo, eu falei, meu Deus, tudo acontece perfeitamente como deve ser, porque qual a chance de eu começar a fazer um curso que eu nem ia fazer esse, ia fazer outro, e encontrar uma pessoa com a endometriose exatamente essa. Torácica, né? Eu nunca tinha ouvido falar também. Aí eu comecei a conversar com ela, a gente ficou muito amigas, e aí ela me indicou o perfil da Cacá, do Endometrinoise. E eu comecei a seguir a Cacá, né, acompanhar muito, que aí eu tava naquela doideira, né, endometriose, vamos entender tudo. Comecei a pesquisar muito, estudar bastante, comecei a conversar bastante com a Cacá, foi quando a Cacá me indicou você. Falou, olha, eu te aconselho, né, porque eu sou do interior de São Paulo, ela falou, olha, minha médica é de São Paulo, doutora Graciela é excelente, ela é especialista, eu recomendo que você faça um acompanhamento com alguém que entenda, porque os ginecologistas, né, que não são especialistas, provavelmente vão ter um pouco de dificuldade, né. Foi quando eu descobri a doutora Graciela e aí começou a clarear, né, o meu caminho. Até é importante mandar um beijo pra Cacá. Sim, com certeza. Cacá Ivanucco, um beijo, Cacá. Um beijo, endometrinoide, linda, que sempre orienta muito bem todas as mulheres portadoras de endometriose. Com Cacá, certeza, você é um trabalho ajuda maravilhoso. Muito. Com certeza. É a união de forças dessas mulheres que fazem a diferença em cada uma de vocês, apagando essa chama da dúvida, da incerteza, da insegurança. Porque é isso que a maioria, né, todo mundo tem. A partir do momento que você tem um diagnóstico da endometriose, você acha que você vai ter dor eterna, ser infértil, ter que tomar anticoncepcional o resto da vida. Com ter certeza. Que fazer cirurgia, né? Vou tirar uma parte do meu intestino. É sempre assim que se pensa. E, na verdade, tem tratamento, além de uma cirurgia. Sim. Né? Porque aí você mesmo começou a ver que uma dieta bem equilibrada, um exercício físico, todo o teu estilo de vida também era efetivo. Sim. Você mesmo já tinha visto isso até nas questões de nível de dor. Sim, com certeza. Isso melhorava a tua cólica. Muito, 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 muito. Mas o que pegava era a dor no ombro. Era dor no ombro. E sabe o que é o mais, assim, interessante da sua história, Má? Você veio com uma ressonância. Foi. Né? E nessa ressonância, ela apresentava os focos de endometriose. Então, a Maiara, ela tinha endometriose no compartimento anterior, que é a bexiga. Ou, para vocês terem uma ideia, quando a gente avalia o mapeamento, seja ressonância ou seja com ultrassom especializado, a gente divide a endometriose, né, os focos de endometriose em compartimento, como a pelve. Compartimento anterior é o útero, compartimento anterior é a bexiga, compartimento médio sou eu, o útero, com ovários e tubas, compartimento posterior é como se fosse essa minha cadeira, em que eu tenho aqui minha lesão, por exemplo, o meu intestino. E você, Má, você tinha endometriose no compartimento anterior, no compartimento médio e no compartimento posterior. Você tinha endometriose nesses 3 compartimentos. Para você ter ideia, eu tô arrepiada. A endometriose, ela é dividida em graus. Grau 1, leve. 2, mais ou menos. O 3, moderado. E o 4 é o grave. E tem pontuação para isso. E ontem eu fui pegar a sua pontuação. Né, a gente considera uma endometriose grave acima de 21 pontos. Você tinha 47 pontos de endometriose. Tá, moça? Essa mesa, gente, eu vou matar vocês. Da próxima vez a gente vai por uma mesa assim, curta, porque eu gosto de abraçar nessa hora. Né, Má? Você me conhece que nessa hora a gente levanta e se abraça. Sim. Né? E o mais louco disso tudo
é que mesmo com a dor no ombro e com todo o sintoma e sinal que a gente falou que era de endometriose no diafragma, a gente não conseguia ver a lesão de fato. Não. E isso me incomodava demais. Sim. Até o dia da sua cirurgia, em que a gente sempre faz o inventário, como a gente conversou anteriormente. Sempre pré-operatório eu converso com as pacientes e a gente orienta. E uma das orientações que eu falei para você, eu anotei aqui que é importantíssimo, a gente fez uma consulta online de pré-operatório, né, antes da cirurgia. Eu estava falando sobre o grau da sua endometriose, que era a necessidade da cirurgia e que provavelmente precisaria de fertilização. Isso está no prontuário. Né? E aí no dia da cirurgia, a gente lá, olhando toda a equipe, olhamos a pelve, batia com o que a gente tinha de exame, né? Então tinha endometriose no compartimento anterior, no médio e no posterior. E aí a gente foi para a parte que era mais importante, a parte diafragmática. E quando a gente começou a entrar com a ótica para ver, a gente viu o fígado e o diafragma. Então é como se eu tivesse aqui o fígado e essa parte é o diafragma. E olhando só assim, eu entro com a câmera aqui, eu não via, eu estava olhando totalmente esse diafragma liso, limpo. Aí eu olhei para a Patrícia e eu fiz assim, desse jeito, abre aspas, essa menina tem sintoma. A gente vai achar essa endometriose nesse diafragma, custe o que custar. E a gente foi indo, abaixando e rebatendo esse fígado, até que apareceu a porcaria da endometriose no diafragma, que nenhum exame conseguia ver, não por má qualidade, e sim pelo posicionamento dessa lesão, que era uma lesão tão profunda, tão atrás, bem atrás desse fígado, que eu não conseguia ver pelo método de imagem. E aí a importância da gente médico ouvir a paciente. Ela tem a lesão porque ela tem dor. O teu sintoma era característico. Dor enfacada, falta de ar, parecia que era uma dor muscular que não é muscular. Isso. Que fica, você não consegue deitar, você fica incomodado com aquilo. E eu fiquei, mas tão feliz, né? Parecia que a gente tinha ganhado na Mega Sena, de ter achado. De descobrir uma endometriose no diafragma. Aquela endometriose no diafragma, que eu falei, agora a gente venceu essa doença. Era esse o meu sentimento de vencer. Eu venci essa porcaria aqui. Agora a gente conseguiu, agora a gente vai dar qualidade de vida de fato para essa menina aqui. Com certeza. Né? E depois da cirurgia, sua recuperação, como você sempre fez exercício, yoga, meu Deus do céu, que recuperação que foi aquela. Foi muito tranquila. Foi muito tranquila. Até me espantei, né? Eu tinha falado antes, né, de quando eu fiz aquele curso de ginecologia natural, eu não fiz tudo que eu deveria ter feito, mas depois que eu descobri endometriose, aí, falei, não, eu não vou deixar isso me vencer, eu vou fazer tudo o que for preciso. Aí eu mudei toda a minha alimentação. Eu já praticava atividade física, né? Eu sou professora de yoga, de pilates. Então, intensifiquei atividade física, meditação, controle de estresse, sono, tudo. Eu procurei todos os pilares fazer o melhor que eu podia. E aí, as minhas cólicas eram pequenas em relação à quantidade de focos que eu tinha, né? A gente até conversou sobre isso. Eu tinha pouca cólica. O que mais me incomodava mesmo era a questão do diafragma, né? De dor. E aí eu percebi que com essa mudança de estilo de vida, mesmo com os focos, eu já tive uma melhora muito grande. E eu tenho certeza que isso foi super responsável também pela minha recuperação, né? Sim. Por ter sido algo... Com certeza. Tranquilo, entre aspas, né? Claro que é desafiador, né? É uma cirurgia grande, foram 10 horas de cirurgia. 10 horas de cirurgia. Então, mas eu me recuperei muito bem.
E uma coisa importante da cirurgia, durante o ato operatório, quando você tinha, a gente olhou compartimento médio, a endometriose, ela invadia vasos e nervos. Uhum. E aí chega um momento que a gente médico, a gente tem que ser cuidadoso. Uhum. E muitas vezes ter que deixar pequenas lesões para não ter o impacto negativo em outros órgãos, em estimulação sensitiva e motora de determinados órgãos, bexiga, intestino. E nessa aí, realmente, no seu, você tinha invasão de um plexo. Um plexo hipogástrico inferior. Isso. Uhum. E aí, nisso, a gente conversou num pós-operatório que eu falei assim, isso é uma outra coisa também que eu achei interessantíssimo do seu corpo. Falei, nós vamos ter que bloquear. Não é uma coisa que eu faço normalmente. Sim. A gente vai ter que bloquear um tempo e depois a gente tenta engravidar sim. Uhum. Bloqueamos. A Má no pós-operatório. Foi isso mesmo. Bloqueamos. Você não parava de sangrar. Não. Mesmo com o bloqueio, que é um análogo de NRH, você menstruava mensalmente. Sim. E nessas menstruações, depois de a sua cirurgia, foi em dezembro, 10 de dezembro de 2021. Isso. E em 18 de fevereiro de 2022, você começou a ter sintomas de novo, falta de ar. Isso. Uma dor torácica muito forte. Isso. Quando vinha a menstruação. E aí já ligava o meu alerta, porque depois a gente fica até, não sei se meio encanada, mas tudo que acontece no período menstrual, acontecia no período menstrual, eu já ligava minha anteninha. Tipo, nossa, aconteceu isso, depois de novo no período menstrual, a mesma coisa. Aí já fiquei esperta, né? E aí, quando a gente faz uma cirurgia, que a gente abre um pedacinho desse diafragma, a gente dá ponto. Uhum. Então, é incomum, depois de um mês, ter um pneumotórax por conta do ponto que abriu. Uhum. Não se abriu esse ponto. Sim. O que está acontecendo aí? Porque ela teve um pneumotórax um mês depois da cirurgia. E você já na sua cidade. Já. E eu aqui em São Paulo. Falei, Má, vai pro hospital e vamos ver. Sim. Que aí você conheceu também um super colega. Foi. Cirurgião torácico. E que foi diagnosticado, né, o pneumotórax. Foi feita a toracoscopia, quer dizer, entrar com uma câmera dentro. Drenaram primeiro o pneumotórax. Entraram com uma câmera dentro. E aí foi diagnosticado um evento ainda mais raro do que a endometriose em diafragma. Uhum. A endometriose em pleura e pulmão. Sim. E aí, conversando até com um colega da sua cidade, a gente falou, caramba, é extremamente raro um evento desse. E você, o que me chamava a atenção é que você e o Pedro eram muito tranquilos e sempre passaram por isso com tranquilidade, aceitando tudo que estava acontecendo. É lógico, com questionamentos que a gente tem, com medos. Acabei de passar por uma cirurgia de 10 horas. Eu vou ter que ficar internada de novo. Internei em fevereiro por conta do pneumotórax, né, que tinha tido. Eu coloquei o dreno de tórax, que é a coisa mais terrível do mundo. E depois, em abril, fiz a cirurgia, né, toracoscopia. Aí internei de novo. E aí fez a pleurodese. Isso. Pleurodese é como se fosse o grudar entre as pleuras, né? É você fazer uma aderência entre essas pleuras, né? Para quem não sabe, o pulmão, ele tem uma capinha nele e uma capinha na nossa cavidade torácica, que não é para entrar ar nessas duas capinhas. E quando entra o ar, é o pneumotórax. Isso. A gente drena e aí faz essa pleurodese, que é como se fosse um grudar da capinha do pulmão com a capinha da parte torácica. Sim. Má, depois disso, né, aí eu lembro que eu tava caminhando na rua, Má. Olha que loucura, a gente lembra, você me ligando, eu tava na rua falando. Aí eu falei assim pra você, Má, a gente até falou, vamos bloquear de novo, né?
Foi. Não dá pra ficar assim, Má. Uhum. O organismo, ele tem que cicatrizar, Sim. né? Vamos entrar com terapia hormonal e ver como você fica. E, de novo, o teu organismo não queria. Não. Nunca quis, na Nunca verdade. quis. Não, nunca. E aí, nessa ligação, eu lembro você falando, doutora Gra, eu sangrei de novo, eu sangrei, não tá dando, não tô segurando. Aí eu falei assim pra você, então deixa ele menstruar. Ele quer, o teu corpo quer menstruar. Uhum. Vamos tentar engravidar. Uhum. Aí, Má, olha só, eu fui anotando. Agosto de 2022, libero para gestar. Agosto, setembro. Outubro de 2022, você estava grávida, de maneira espontânea. Sim. Não é lindo demais? É. Ah. E hoje, gente, ela trouxe esse bebê lindo, junto com o Pedro. E eu queria, né, depois chamar o Pedro tá assistindo aqui no, no nosso camarim, chamar o Pedro e chamar o Vicente para mostrar que é possível, sim, vencer essa endometriose. Sim. E você, como eu sempre falo para todas as mulheres, você não é essa doença. Exatamente. Ela tá aí por um motivo específico da sua vida. Sim. Né, pra gente ressignificar e ser melhor do que antes. Com certeza. Né? Com certeza. Muitas mudanças que eu tive por conta da endometriose, hoje minha qualidade de vida é outra por conta dessas mudanças, né? Que se talvez eu não tivesse descoberto, não sei como que ia estar, né? Esses pilares que são tão importantes, né? Então a gente precisa tomar consciência dessa importância também de não falando que a gente tem que amar, porque é difícil quem tá no olho do furacão, quem sente dor incapacitante. Como eu disse, né, eu não gostava de menstruar, eu tinha uma relação péssima com o meu sangue menstrual, por que tem que acontecer isso, por que eu tenho que passar por esse sofrimento, né? Mas ela trouxe muita transformação para minha vida, de mudança de estilo de vida, de mudança de comportamento, de entendimento, né, da minha história, do que acontece no meu corpo, da percepção, porque a gente fica anestesiado na vida que a gente leva, tudo muito corrido, a gente se anula muito, né, trabalho, são muitos afazeres, e a gente se deixa muito para depois. Então eu vejo que a endometriose, ela foi um convite, um pouco obrigado, né, mas para eu olhar para dentro de mim e para eu falar, não, eu vou olhar e eu vou mudar tudo que for necessário para eu ter uma vida digna, para eu ter uma vida com qualidade, para eu transformar o que precisa, né? Então, acho que é importante deixar claro também. E outra coisa que eu acho muito legal falar é mudar o olhar, porque quando a gente fala, eu vou mudar minha alimentação por conta da endometriose, eu vou fazer atividade física por conta da endometriose, fica um peso. Porque o que a gente pensa? Caramba, já tenho a doença, já me traz tanta coisa ruim, tanta dor, ainda vou ter que fazer tanta mudança por conta disso. E a partir do momento que eu virei a chave, eu falei, não é por conta da endometriose, é por conta da minha saúde, é por conta da minha qualidade de vida, fica mais leve. Então, em momento nenhum, eu vou colocar esse peso de estar me privando ou mudando alguma coisa da minha vida por conta de uma doença. Não, essa escolha é por conta da minha saúde. Eu escolho ter uma vida alinhada, uma vida saudável, e aí muda o olhar e fica muito mais fácil. É uma dica importante. Menos pesado. Menos pesado. O que eu dou de exemplo é assim, você tem histórico familiar de pressão alta, diabetes. Você não para, por exemplo, se você tem histórico, sua mãe tem diabetes, seu pai tem diabetes, você não para ou reduz o doce? Uhum. Pressão alta. Você não reduz o sal? Por que com a endometriose, se você tem um histórico, por que você não vai comer melhor? Não vai praticar atividade física? Qual é a diferença entre essas doenças? Absolutamente nenhuma. Absolutamente nenhuma. Com certeza. Eu quero agora vou pedir para a produção, por favor,
trazer Pedro, Vicente aqui. E agora, depois de preparar, né, a nossa equipe aqui foi o máximo preparando e trazendo Pedro e Vicente. Eu queria trazer aqui o Pedro, agradecer, viu, Pé? Por você estar sempre também junto com o Amar, um companheiro nato, né? No amor, na dor, na saúde, na doença, tá? Mas passou. Passou e até eu queria que você, como o marido, falasse um pouquinho do seu sentimento, porque deve ser muito difícil para um homem, né, que o homem, ele é o provedor, ele dá a segurança, ele dá o apoio. E com a Má, nessa caminhada dela, muitas vezes você não conseguia tirar a dor, não teria como dar o apoio para ela de uma maneira efetiva. Não que você não pudesse, mas não conseguia de fato, não era palpável. Eu queria assim que você passasse para quem ouve, para o marido que está aí com a mulher que tem endometriose, um entendimento e um apoio, que é tão difícil mesmo para o homem. É uma sensação de impotência muito grande, né? A gente, primeiro, de todo o processo para descobrir o que é, né? E é uma caminhada muito desgastante, né? E depois de diagnosticado tudo, é complicado. Abraça ele, Má, que eu não consigo. É muito difícil. Você vê a pessoa que você ama sofrendo e você não pode fazer nada. Você não consegue tirar a dor dela. É revoltante. Eu acho que é essa palavra. Imagina, P. É isso que a gente está fazendo hoje, o Endo Experience, é justamente para trazer a história real, porque é muito fácil a gente pegar e falar, trata, tá tudo bem. Mas e a dor desse casal que demorou 10, 12 anos em vivência para se ter um diagnóstico? Sim. Né? E eu acho que para o homem é isso que você falou, é a impotência. Poxa, Senhor, Deus, eu não tenho nada o que fazer por ela. E ver ela sofrendo, né? Uma dor insuportável, um remédio forte, resolve. Aqueles remédios que você deu, que era, acho que era o mais forte que tinha, era pregabalina, né? E não fazia efeito, não surtia efeito, então a vontade de, não sei, arrancar a doença dela e não sei nem explicar a sensação. E agora, né? Quando a gente vê e a gente nem eu nem vocês, tá? Eu imaginava que a gente ia estar num podcast, né? Conversando sobre vocês, sobre a trajetória e tendo uma presença mais do que especial. Carinho, ele é assim pra mim. Uma presença mais do que especial do Vicente, que veio de parto normal, de forma espontânea. É gratificante, não é? Sim. E alguns médicos falaram que após essa cirurgia que ela ia fazer, ela não ia conseguir engravidar naturalmente. Seria impossível. E às vezes nem por FIV. Talvez não conseguisse. E você sabe que no nosso início do podcast eu falei isso para Má, que na consulta de pré-operatório eu falei para vocês, olha, pode ser que a gente tenha que fazer FIV. E quando a gente estava no ato operatório, arrepiei de novo. Que a gente acabou a cirurgia, a gente faz um teste que chama cromotubagem, né, para ver se a tuba, as duas estavam lindas. A endometriose não tinha acometido a fertilidade.
apesar de tão grave. Sim. Então, são amostras, sim, Deus mostra que a doença aí era talvez de fato para ressignificar aquilo lá que você vivenciou, Sim. tua origem, Sim. todo o teu passado, para cortar o cordão. Com certeza. E falar, agora vive, porque você é fértil. Você vai ter muitos e muitos filhos sem problema nenhum. Sim. Gente, eu coloquei para cada podcast, cada paciente, eu colocava uma palavra, né? E para mim, Má e Pedro e o Vicente, faladeiro. O que a endometriose mostrou para você. E aí, eu olhando vocês como um casal, eu acho que a palavra aqui para mim, né, que tô de fora, é paciência. Sim. Paciência. Vocês tiveram muita paciência, muita perseverança. Com certeza. De que eu vou conseguir, tá tudo bem, estamos juntos nisso. Isso fez total diferença pra mim, assim, ter um parceiro tão compreensivo, né? Porque a gente sabe que tem mulheres que, às vezes até o próprio parceiro menospreza o que sente, é frescura, ou não... O Pedro todo instante estava presente comigo, que nem ele fala, né? Eu não podia fazer muita coisa, mas ele fez muito. Por mais que não tirasse a minha dor, né, do ombro, que era o que mais me incomodava, mas o tempo todo ele estava lá fazendo massagem, me ouvindo. Eu acordava de madrugada sem conseguir dormir de dor, ele ficava comigo. Então essa parceria, nossa, acho que se não fosse isso, eu não sei se eu conseguiria, sabe, ter suportado por tanto tempo, assim. Então foi essencial essa cumplicidade durante essa caminhada, né? Foram feitos um pro outro. Sim. Né? Nada na vida é por acaso, a gente desce por um motivo aqui nessa terra. A gente com tem certeza. que entender isso, Com certeza. né? Que são almas gêmeas aí. E eu queria que você finalizasse contando um pouquinho do momento parto, que foi tão bonito. Sim. Então, eu engravidei, naturalmente, foi uma surpresa, porque assim, a gente nem tinha dado tempo. Papai. Nem tinha dado tempo, assim, vamos tentar engravidar. Eu parei o bloqueio e engravidei. Então, foi super tranquila a minha gestação. Eu acho que também tem todo esse contexto, né, esse autocuidado. Que nem eu falei, não é pela endometriose, é pela minha saúde, era pela minha qualidade de vida. Então, a minha gestação foi super tranquila. Pratiquei atividade física até 40 semanas, né? 39 semanas. E o Vicente nasceu de parto normal, um parto humanizado, um parto respeitoso. Foram 14 horas de trabalho de parto ativo, né? Foi bem intenso, mas deu tudo certo. E para provar, né, que até essa questão do parto, às vezes a gente ouve falar, porque você tem endometriose, talvez você não consiga ter um parto normal. Então, tem muita coisa que a gente vai desmistificando, né? E no meu caso, a minha gestação foi super tranquila, não teve nenhum problema, eu continuei vida normal. O parto também foi tranquilo, né? Foi intenso. Acabei tendo até uma hemorragia pós-parto, mas porque tinha ficado um pedacinho da placenta, mas logo se resolveu. E foi tudo como eu imaginei, assim. Eu sempre quis muito ser mãe, eu sempre tive esse sonho de ser mãe. E quando eu descobri a endometriose, acho que foi meu maior medo, né? Além da dor, o medo de não poder gestar, né? Não poder parir o meu filho. Depois que eu fiz que eu ressignifiquei a minha história com o meu feminino, com a menstruação, eu sempre tive muita vontade de passar pela experiência do parto, né? E isso foi possível. Então, eu sou muito, muito, muito grata. Doutora Graciela, um anjo na minha vida. Nossa, as coisas são perfeitas como são, né? As pessoas certas vêm na nossa vida no momento certo. Então, tenho certeza que muito desse desfecho feliz tem a participação dela. E é isso. Queria falar para você, mulher, que é portadora de endometriose, que você
Não desista de você, não desista dos seus sonhos. Eu te acolho, sinta-se abraçada, porque eu sei que é muito desafiador. Mas a gente tem uma força que a gente nem se dá conta do tanto que é, né? Na hora que a gente tá passando pela dificuldade ali, que a gente vai vendo como que a gente tem capacidade de se reinventar, de ressignificar, de superar, né? De transformar e de realizar os nossos sonhos. Então, a endometriose não é o fim da linha, a endometriose não é sentença de infertilidade, de que você não vai ter mais qualidade de vida, que você vai ter que ter dor o resto da sua vida. Não é assim. Tem esperança e tem final feliz. Com certeza, é um final feliz lindo. E sempre para um final feliz, eu falei, o que a gente pode fazer, né, num podcast de maneira diferente? Nossa vida são capítulos de livro. Então, eu vou te entregar uma folha em branco com envelope, que agora é o seu capítulo da vida sem endometriose. Porque por mais que se tenha pequenos focos como lá estão, eu sempre falo para o paciente, o que é cura para você? Para mim, cura é isso. Cura é a qualidade de vida, é a liberdade. Sim. É o Vicente aqui falando com a gente, né? É o casal, é a família. Cura é isso. Né? Então, tô te entregando a sua página agora para vocês começarem uma nova vida que já estão, né? Com muito carinho, com muito amor para vocês escreverem. Gratidão. Da mesma forma. Vicente. Olha o Vicente pegando o microfone. O nosso presente aqui tem nossa sacolinha da Indomater. Sim. Com kits da nossa parceiro, o Essential, com suplementos. Que legal. Para ti. E aqui é um presentinho de uma portadora de endometriose, a Daniela, que ela faz o que o Vicente estava segurando, que é o amigurumi. Que legal. E aqui tem, sim, o nosso troféu Endo Experience, que é o nosso útero. Que lindo! E junto com esse útero, eu tô abrindo para mostrar, tá, Má? O nosso logo da Endomater, que é uma borboleta. Que toda mulher que tem a endometriose, né, ou teve, ela tá dentro desse casulo e a hora que ela se liberta, ela vira essa borboleta. Então, que você leve uma para casa. Olha que lindo. Santo Crochê, a Dani. Lindo, maravilhoso. Também uma paciente que ressignificou a vida. Que você leve isso com muito carinho para sua cidade. E assim, amei. Meninos, eu não vou esquecer jamais o que vocês estão fazendo comigo hoje. De pegar o Vicente, trazer ele aqui, acordarem 5 horas da manhã para isso. Não há, Má, dinheiro algum que pague esse carinho, tá? Muito, muito, muito obrigada mesmo. Nós que agradecemos sempre. Tá? Muito obrigada. Por você ter cruzado o nosso caminho, muito, transformado muito tudo, né? Gratidão. Um beijo, um beijo. Gente, a gente acaba aqui em lágrimas com o nosso podcast Endo Experience. Eu espero que esse podcast tenha feito a diferença aí para você, mulher que está em casa com os medos da endometriose. Se você vai tomar anticoncepcional a vida inteira, medo de ter dor crônica eterna, medo de ter a dificuldade ou infertilidade, medo de fazer uma cirurgia, aqui estão provas vivas da resiliência, da força, da paciência. Um beijo e muito obrigada.